Olá, boa tarde, pessoal. Depois dos famosos problemas técnicos, agora sim, eu acredito que a gente já esteja conseguindo transmitir, né, o nosso recadinho aqui, ao qual estamos dispostos a transmitir. E espero que você já tenha feito aí o seu cafezinho e já tenha deixado aí, então, preparado um bom tempo para a gente bater um papinho sobre umas coisas bem importantes de se conversarem, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Meu nome é Vitor Hugo, eu sou biólogo, eu sou professor da rede pública desde 2014, aqui do estado de São Paulo, e também sou mestre em diversidade biológica e conservação, né? Uma área aí de estudo que visa justamente buscar alternativas para conciliar, né, essa pegada tão drástica que a humanidade deixa sobre a natureza e resgatar também um saber que é tradicional, é uma atividade que o homem já executa há milhares de anos, a gente vai falar um pouco sobre isso, e também unir essa paixão aí pela Ilha do Cardoso, é um parque estadual, uma unidade de conservação aqui do litoral do extremo sul de São Paulo, né? Um lugar bastante especial para mim, para o meu círculo de amigos. É um local aí que a gente, desde que eu conheço, raramente consigo ir para outros lugares, se não voltar lá e rever as pessoas que moram lá e rever, né, a energia o bom estado de conservação em que se encontra aquele local. E isso é muito gratificante de ver como que as pessoas também conseguem se organizar, né? A gestão acontece de modo coletivo e comunitário por meio da associação, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então são diversos atores e atrizes envolvidos por trás desta etapa inicial, que é a apresentação pública do projeto. Então este é o evento de lançamento do projeto intitulado Polinizadoras Caiçaras, e que vem trazer aí uma proposta de meliponicultura, uma proposta de manejo de abelhas nativas sem ferrão lá no Parque Estadual da Ilha do Cardoso, tá? Então, muito obrigado pela sua presença e vamos bater um papinho aqui. Bom, como eu disse, meu nome é Vitor Hugo de Campos Fonseca, eu sou idealizador da Nativa Projetos, é um dos braços da nossa empresa chamada Nativa. E quando eu digo nossa, é porque é uma empresa em parceria com a minha esposa, né, que tem muito disso, toda essa beleza que vocês conseguem ver dentro dessa apresentação de hoje, tem muito do cuidado, do carinho, da inspiração e da dedicação dela, a quem sou muito grato por isso, né? Então, diante desse contexto de pandemia em que todos nós nos vimos isolados, né, sem poder aí fazer o que a gente mais gostava ou até necessitava, né? Então, um momento aí bem delicado, realmente, que a gente vem passando. Eu tô com os meus pais hospitalizados em função da pandemia, né? Então, realmente não é brincadeira, e isso também trouxe, né, esse atrito, isso também trouxe aí necessidade de mudança. Então, hoje a Nativa vem ganhando corpo aí por, muito por essa condição da pandemia, né, e que estamos muito ansiosos e que vem dando muito certo, e com certeza a gente sente a cada dia que estamos no caminho certo, rumo à conservação da biodiversidade, à educação ambiental. Eu já trabalho aqui numa ONG em Sorocaba, o qual eu sou responsável técnico também, sou voluntário lá e atuo em projetos de educação ambiental com crianças, né, levando essa mensagem de protagonismo da juventude, e como que quando a gente se organiza, né, justamente quando o poder da coletividade está acima de tudo, os resultados eles são potencializados. Então, um pouco desse projeto tem a ver com isso também, tá? A Ilha do Cardoso é um lugar mágico, é incrível. Essa é a Ana Júlia, ela é uma caiçara lá, ela é filha do Juca. Essas pessoas são muito queridas por nós, recebem a gente lá a cada temporada, recebiam, né, fora desse contexto de pandemia.
Aqui sou eu e um amigo do Ceará jogando capoeira. Enfim, a gente vai e encontra pessoas com uma cabeça muito aberta, então é um lugar onde é fácil de a gente expor esses princípios de conservação, porque realmente a natureza lá é extremamente exuberante e ela não é, né, nunca foi e nunca será um impeditivo ao desenvolvimento, né, seja econômico ou social. Muito pelo contrário, quando o ambiente vai bem, né, quando a natureza ao redor vai bem e bem manejada, se bem respeitada, conhecida, com o respaldo da ciência, claro, mas também com o saber tradicional ali sendo conservado, sem dúvida a gente pode conseguir e avançar aí em resultados muito incríveis. Então aqui é um guia, né, de áreas protegidas do governo do estado de São Paulo. Esse aqui é um querido também, né, o Zicuti, ele é monitor ambiental, morador lá da ilha. Essa é uma foto oficial aqui do guia, né, onde você vai conseguir acessar aqui por esse endereço. Para as pessoas interessadas, já aproveitando, toda a referência desse material, já é referenciado aqui. Então conversa comigo e me pede esse material em PDF que eu disponibilizo para você e você vai conseguir ter todas as informações, as referências aqui citadas nessa apresentação, tá bom? Então vale a pena acessar esse site para conhecer melhor. Quem não conhece a Ilha do Cardoso, é, realmente é um lugar incrível, tão incrível que eu acabei casando lá mesmo. Bom, aqui então a gente tem a divisa do estado de São Paulo com o Paraná, né? Veja que é bem no extremo sul. E o parque, a Ilha do Cardoso, é todo esse perímetro aqui que eu estou selecionando até aqui, né? Então a gente tem um acesso aqui por Cananéia, né? Essa aqui é a entrada, é o final da Ilha Comprida, né? Aqui já tem a primeira comunidade da Ilha do Cardoso, que é o Pereirinha. Aí aqui é o Cambriú, né? Tem uma outra comunidade. Depois aqui a Praia de Lages. Enfim, aí aqui a praia da comunidade do Marujá. Então é dessa região exatamente que estamos falando, né? Dessa comunidade instalada aqui no Marujá que a gente está falando, tá? É o nosso foco desse projeto. E então sejam bem-vindos também os convidados, né, interessados no tema de meliponicultura que estão acompanhando a gente. Na verdade, esse projeto tem a função de promover esse encontro mesmo. Ninguém é dono de saber nenhum, então a gente junto e coletivamente é que vai construir os objetivos desse projeto, tá? Aqui a gente tem Ararapira, já é uma comunidade, eu não sei se mora alguém, talvez more uma pessoa lá, mas já é uma comunidade bem antiga, tem uma igreja ali. E aqui onde eu tô, aqui então, portanto, o Pontal do Sul, aqui também tem uma comunidadezinha, né? O Pontal do Sul era a pontinha da Ilha do Cardoso, porém aqui nesse quadradinho amarelo, em 28/7, aliás, em 27/8 de 2018, houve o rompimento, né, e a abertura aqui de uma nova barra. Então a comunidade da Enseada aqui da Baleia também foi afetada por essa abertura, né? Isso foi uma coisa aqui que promoveu, então, portanto, o estado de São Paulo perdeu toda essa região aqui, né? E esse lado aqui todo está sofrendo um assoreamento, né? A gente pode ver aqui que vem assoreando aqui, então mudando realmente toda a dinâmica da área e o que põe aí até os próprios moradores em alerta, realmente, né? Um fato muito curioso, notável ali. Bom, falou em abelha, a pessoa já começa, né, a passar mal, a cair a pressão, principalmente aqueles que, quem nunca, né, aliás, já tomou uma picada de abelha e sabe o quão doloroso é. Nesse caso, a gente não está falando de abelhas com ferrão, tá? Vamos entender um pouquinho melhor disso. Quando a gente fala em abelha, depois que você se recuperou ali do choque, né, de estar falando sobre um animalzinho aí que pica bem dolorido, né, logo vem a imagem desta abelha aqui.
Essa abelha, a Apis mellifera, né, é uma abelha que não é daqui da região do Brasil, sequer das Américas, né? Ela é uma região, ela é uma abelha, abelha Europa, né? Famosa abelha africanizada e tal, e que é a abelha realmente que mais manejada para fins de mel aqui no Brasil. Então ela é realmente muito comum e você a conhece justamente por essa capacidade que ela tem de produzir aquele produto adocicado maravilhoso que eu particularmente sou muito fã também de mel aí, né? Mas as abelhas, elas fazem parte de um grupo dentro do reino dos animais, que é um reino, né, muito grande dentro da biodiversidade como um todo, né? Ela está classificada dentro de um grupo chamado de Hymenoptera. E esse grupo é assim chamado porque todos os elementos que estão dentro, agrupados, né, neste conjunto criado pelo homem para se entender melhor como que a diversidade biológica se organiza, qual é a relação de parentesco entre as espécies, né? Porque sabemos que as espécies ao longo do tempo evoluem, né? E dentro dos processos de especiação, ou seja, de diferenciação do seu DNA, novas espécies vão sendo geradas, isso ao longo de milhões de anos, né, de evolução. Tudo isso à luz da teoria da evolução das espécies, né? Isso mereceria um capítulo à parte para a gente falar sobre isso, mas o fato é que toda essa diversidade de vida que a gente vê hoje, ela é organizada, né, dentro de um sistema de classificação. Então imagina que você tem um quarto cheio de roupas e um guarda-roupa para organizar essas roupas, né? Então você vai colocar blusa no lugar de blusa, camiseta, enfim, né? Isso também é feito com a diversidade biológica. Então você consegue observar que todos os animais que têm esta asinha aqui, ó, em forma de membrana, porque em grego, né, Imen significa membrana, pteron significa asa, né? Faz essa referência. Então, abelhas, vespas, formigas, né? Estão todos reunidos aí neste grupo conhecido como Hymenoptera, tá bom? Mas o fato é que dentro desse grupo, que é também gigantesco dos Hymenoptera, nós temos um grupo particular de abelhas, no caso, que possui uma estrutura especializada, que seria uma estrutura especializada, né? Então, é uma estrutura que dentro do grupo dos Hymenoptera não existia, mas ao longo da evolução, alguns grupos adquiriram esta característica, né? Então, o que gera essa variabilidade são as próprias mutações dentro, né? Mutação significa transformação, mistura, né? Na nossa própria carga genética. Então isso tudo está acontecendo dentro do núcleo das nossas células germinativas, né? Ou seja, do espermatozoide e do óvulo no caso do ser humano. No momento da formação dessas células, há uma misturançazinha ali que pode promover alguma mudança e variabilidade, né? Isso ao longo de milhares e milhares e milhares de anos traz certas adaptações que podem ou não ser positivas para determinado grupo, né? Então, neste caso aqui, eu estou avaliando essa estrutura chamada de corbícula. Olha que nome bonitinho para você pôr no seu cachorrinho. Corbícula. O que é uma corbícula? Corbícula é uma parte da tíbia que as operárias, né, neste caso aqui, das abelhas corbiculadas, transportam principalmente pólen, porém também resina e barro. Então essa é uma estrutura especializada na patinha delas, a gente já vai ver à frente mais detalhes, onde você tem muitos pelos, uma concavidadezinha, onde essa abelha consegue então carregar e transportar o pólen. Então aqui vale neste momento, pensando, né, lá na comunidade, no pessoal todo, em esclarecer o que seria essa questão da polinização. Por que polinizadoras caiçaras, né? Obviamente caiçaras em referência à comunidade, mas polinizadoras tem a ver com o fato de que são esses animais que fazem um serviço que é de suma importância para as plantas, né? Eu diria, não é nem de suma importância, é um serviço essencial para as plantas,
né? Que é justamente a continuidade do seu ciclo de vida. Então é quando essas abelhas, em busca do néctar adocicado e também do pólen, né, transportam este grão de pólen, que é uma estrutura que também leva a carga genética das plantas. Então, pulando de flor em flor, é assim que os frutos se formam e dentro dos frutos as sementes. Ou seja, a polinização é um processo pelo qual esses animais transportam o grão de pólen, ou seja, a informação genética das plantas, e isso promovendo, portanto, a continuidade do ciclo de vida delas. Aqui vale chamar a atenção que esse processo ele é tão íntimo, ou seja, a gente tem só no Brasil mais de 300 espécies nativas e que elas, o tamanho da língua, né, o formato, enfim, da abelha em si e tal, é extremamente adaptado já ao formatinho da flor. Então, se tem uma planta com o nectário muito longo, é certo, né, de acordo com a teoria da evolução de Darwin, né, e da origem das espécies, que tem sim uma abelha com uma língua daquele tamanho e que ela vai lá e vai visitar essa flor e vai dar continuidade nesse ciclo incrível que é o ciclo das plantas, tá? Então, espero ter esclarecido aí o que é a polinização, né? Mas qualquer dúvida, pessoal, por favor, deixa nos comentários. Eu prometo que tento olhar aqui e a gente vai ter um momento para um bate-papo para esclarecer tudo, tá bom? Essa estrutura, então voltando aqui, essa estrutura acorbícola, ela está presente em 4 grupos de abelhas, mas temos mais de 20, tá bom? Então, essa estrutura que eu estava dizendo aqui para vocês é essa, ó. Isso aqui já é uma estrutura de uma abelha sem ferrão, né? Uma abelha nativa sem ferrão. Essas fotos, né, são do Felipe, que é um entomólogo, né, um biólogo especialista em insetos lá de Vitória, no Espírito Santo. É o nosso parceiro no curso, né, fornece as imagens para a gente. Por favor, sigam e conheçam o trabalho dele, é incrível. Como eu disse, tudo está referenciado, né? Então você consegue ter acesso aí a esse material. Então veja como essa estrutura é extremamente pilosa, né? E é a partir dessa estrutura então que as abelhas conseguem transportar o pólen para o local de interesse, né? Obviamente o ninho. Então, como eu estou dizendo aqui, são 4 desses grupos, né, que a gente tem aqui então, pensando num tipo de uma árvore da vida, né? Onde eu teria aqui um ancestral Hymenoptera, tá? Um ancestral Hymenoptera que dá origem aí a uma série de outros grupos, como eu disse, mas os grupos corbiculados, as abelhas corbiculadas, são essas que eu estou citando aqui. Esses nomes estranhos, Bombine, Euglossine, Apine, Meliponine, são nomes da classificação, do sistema de classificação que usam a língua já morta e, portanto, que não vai se alterar mais, que é o latim, né? Mas que não vai importar muito para a gente aqui agora, pensando aí no pessoal, tá bom? Da Ilha do Cardoso. A gente vai aos poucos tomando familiaridade com esse tema, tá bom? Então eu vou começar aqui falando de Bombine. Bombine, porque bombos, olha o tamanho dessa abelha, né? Eu não coloquei aqui uma referência de tamanho nesse quadro, mas essas abelhas são enormes, tá? Então são as mamangavas de chão, são abelhas solitárias, né? Que estão aqui, então, fazendo esse serviço ambiental importantíssimo, que mantém os ecossistemas terrestres, falo isso com muita tranquilidade, né? Que então aí dá sequência no ciclo de vida das plantas, é uma relação muito íntima, né? A natureza desenvolveu isso tudo de modo muito intrínseco, portanto, não tem como a gente desenvolver uma única, aliás, proteger uma única espécie, né? Se o seu habitat e as outras espécies que estão ali, né, associadas também não forem protegidas, né? Um salve aqui pro João Vitor, né, de Campos aqui. A gente compartilha 2 nomes e a profissão, né? Um cara muito querido, um sambista de primeira, trabalha com o manejo do pirarucu lá na Amazônia, um cara incrível aí. Um salve muito especial para ele, né, que como um biólogo aí trabalhando, né, em prol das comunidades tradicionais, em prol da conservação da biodiversidade,
do manejo sustentável das espécies. Então isso realmente é incrível. E esse, volto a falar também com muita tranquilidade, esse é o futuro, e se não for o futuro, não haverá futuro, né? Se esse não for o futuro, não haverá futuro, tá? Voltando aqui para as nossas abelhas, então bombini são aquelas mamangavas que a gente está, né, já bem acostumado com elas, geralmente aí presente nos maracujás, né, as mamangavas de chão, bombini, gênero bombus. Essas abelhas também são realmente incríveis, abelhas coloridas, né? Elas têm esse metálico fantástico aqui, né? E também abelhas de língua longa, né? A mamangava também, realmente línguas enormes, né? Aqui essa Euglossine, né? Que é uma abelha das orquídeas, né? Popularmente conhecida como abelha das orquídeas. Aqui na frente da minha casa eu tenho um pé de boldo e batata. É só sair ali, tá um pouquinho, né, de dia ali, é só sair, ficar ali um pouquinho que eu encontro uma Euglossine ali tranquilamente visitando as flores roxas ali do boldo, né? São também espécies que ainda não desenvolveram essa capacidade incrível chamada de eusocialidade, né? Que esses dois grupos, né? A Apis, né? Por isso a Apis, a Apis mellifera, que é a abelha Europa africanizada com ferrão. E a gente tem aqui no Brasil e também no mundo, né? Mas aqui o Brasil realmente é o lugar da maior diversidade de espécies dentro deste grupo de abelhas sem ferrão. Então a gente tem aqui Meliponine. Essas abelhinhas aqui realmente elas são incríveis, tá? Realmente elas são incríveis. Vamos então observar um pouquinho com mais detalhes. Vou deixar aqui um pouquinho só de lado as Meliponine e a Apine para falar sobre um detalhe, uma especialização do grupo, uma coisa incrível, né? Que é como assim como a corbícula, né? Separou são 4 grupos que possuem. Você tem aqui uma nova estrutura, uma outra especialidade, né? Isso aqui é uma pata, portanto, da euglossine, e é uma pata, veja, é um órgão tibial, é a pata de um indivíduo macho. E para quê? Para que serve essa pata aqui, né? Essa concavidade pilosa, né? Ela foi vista, essas abelhas foram estudadas e os pesquisadores perceberam que é aqui que os machos misturam a resina das orquídeas, né? O perfume das orquídeas, para que aí sim consigam fazer, né, todo o teu processo de acasalamento e reprodução, né, com as fêmeas. Então este órgão é uma especialização do grupo, é o conhecido órgão tibial, né? E aqui você consegue ver a corbícula, né? A corbícula e como é que ela funciona. Então veja a concavidade, né, das operárias fêmeas. Então como realmente são órgãos completamente diferentes, porque os machos não coletam pólen, né? Os machos não coletam pólen, então isso aqui, essa evidência está dentro dessa é uma defesa de um trabalho de conclusão de curso, também está publicado, e se você vier aqui e clicar em tudo que está escrito aqui, você vai ter acesso a esse material, tá? Então aqui fica bem claro a distinção entre machos e fêmeas, né? Por meio deste órgão especializado das Euglossine. Mas quem são as abelhas sem ferrão, né? A gente tem aqui no Brasil, é importante destacar, como eu disse, no mundo são aproximadamente 550 espécies, né, Meliponine, aí dentro desse grupo Meliponine, das abelhas sem ferrão, mas no Brasil nós temos aqui 244 espécies e a revisão mais atual que nós temos, ela está publicada aqui, né? Para quem quiser também, a gente pode depois compartilhar esse trabalho, né? A gente pode vir aqui traduzir a página, então o acesso também, acho que vai, né? Então esse aqui é um trabalho de 2014 e é a revisão aqui do grupo Hymenoptera, onde a gente tem aí pelo menos 244 gêneros já descritos, né? Já descritos, e 89 espécies ainda não descritas.
tá? Então perceba a diversidade, né? Você tem abelhas que variam muito. Essas abelhas aqui a gente já vai falar um pouco mais, enfim. Perceba, né? Como são realmente variadas o formato. E aqui eu tenho então algumas espécies de abelhas sem ferrão que são incríveis, né? São lindas demais. Essas fotos são fotos para estudo já, né? Do Felipe, que cede para a gente na nossa parceria. E olha só a curbícula, né? Então veja só a concavidade e a pilosidade que há nessa estrutura especializada deste grupo, as abelhas sem ferrão, tá? Esse aqui é um guia colaborativo, né? Então, só para a gente falar aqui, deixar bem claro, então, realmente, a curbícula é um órgão extremamente importante, né? Dentro desse contexto de eusocialidade, ou seja, quando essas abelhas já desenvolveram aí um hábito social, com divisão de tarefas, né? Divisão de castas. Então, isso é novo dentro do grupo aí, pelo menos das abelhas, né? Que a gente tem aí na maioria das abelhas nativas aqui dentro desses 244 gêneros, são abelhas solitárias, né? Mas temos esse grupo específico aí das meliponine, das abelhas nativas sem ferrão, né? Que desenvolveram o hábito da eusocialidade. Então é nesse grupo que a gente vai focar. Vamos deixar um pouquinho de lado, sem, obviamente, desconsiderar a sua importância, mas é nesse grupo que a gente vai focar um pouquinho mais, tá? Então, nesse sentido, o que eu queria mostrar agora é um catálogo, tá? De abelhas indígenas do Brasil. E como assim um catálogo? É um guia colaborativo, porque qualquer pessoa, né, que faça do jeito que precisa ser feito, porque existe todo um critério, né, mas que consiga atender a esses critérios, pode inserir uma foto aqui e estar dentro desse projeto. O que representa esse projeto? Esse projeto ele é um guarda-chuva que reúne todas as observações já feitas aqui no Brasil, né? Então eu tenho aqui no mapa esse meu foco, tá? Mapa aqui, olha que legal. No mapa do Brasil, onde cada pontinho vermelho é uma observação registrada de abelha nativa sem ferrão. Tá? Então o que eu quero dizer com registrada? Eu posso vir aqui, clicar aqui, olha lá, e exibir. É uma jataí amarela. Realmente é a espécie mais comum que a gente tem no Brasil, né? Posso acessar aqui quem foi a pessoa que, né, que fez essa publicação e acessar aqui todas as informações, né? Aqui, ó. Ele publicou, outra pessoa validou e quando isso acontece a gente tem o grau de pesquisa, né? Então é como a comunidade validando essa identificação. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa foto, olha lá, nossa amiguinha aí. Um ninho natural, né, de jataí amarela. Tetragonisca angustula. Olha lá. Então ela foi registrada onde? Vamos dar uma olhadinha lá de novo. Ela tá aqui, ó, lá em Brasília, ó, Asa Norte. Ambiente extremamente urbanizado, lá. Né, essas abelhas aí toleraram, né, muito bem. Não toleraram muito bem, é ótimo, né, mas toleraram aí o processo de urbanização, realmente são as mais comuns. Então, nesse projeto, voltando aqui, você tem acesso a essas observações feitas no Brasil inteiro. Basta você criar um perfil neste site, né, Biodiversity for All, e lá você consegue fazer o quê? Postar as suas observações. Você entra aqui, se registra, né? Entrar, registrar, eu já estou ali registrado, e você consegue então fazer as suas observações. Olha aqui, identificar as suas observações. Então você fotografa e põe lá. E as pessoas, tá vendo aqui esse a identificar? Os especialistas entram aqui e vão te ajudar a identificar essa espécie. Isso é incrível, gente. É uma plataforma também colaborativa, então por isso que eu estou trazendo aqui
para a gente reconhecer essa importância, né, da coletividade. Não sou eu apenas estou organizando o projeto, mas é assim que isso funciona, tá? Dentro dessa plataforma, eu criei um guia da biodiversidade da Ilha do Cardoso, né? Então, olha só que legal. Né? Tem algumas observações aqui, a maioria dessas observações são minhas. Essa. E da minha esposa, né? Foi quando a gente fez essa última viagem para lá. Então, olha que incrível, né? Então, é uma ferramenta extraordinária, vale a pena. Eu vou voltar a falar sobre ela, porque realmente ela é incrível, principalmente para educadores, para gestores, ela é sensacional, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Também tem o mesmo projeto, né, falando sobre as abelhas no mundo, as abelhas nativas no mundo. Então você vai ter um mapa aí global da distribuição dessas espécies, tá? Bom, aqui eu trouxe um pouco da origem dessa relação do homem com as abelhas, que é realmente muito antiga. Então, essa aqui é uma tribo, a tribo Nok, né, a cultura Nok da África Ocidental. Tem essas estatuetas bem características. Né? E nesse trabalho que foi publicado aqui em 2021, inclusive foi dia 14 de abril, é bem recente, tá? Publicado na Nature Communications, então se tiver algum aí, sempre tem algum acadêmico, né, que se interessa pelo tema, essa é a fonte aqui, pode vir aqui que você vai achar o artigo na Nature falando sobre essa coleta de mel na África Ocidental pré-histórica de 3.500 anos atrás. Né? Então, como é que os pesquisadores conseguiram entender isso? Por meio de análises químicas nesses potes de argila, encontraram resíduos de cera. Né? Então, esses resíduos de cera acusam aí, sem dúvida, né, são evidências diretas de que o homem já maneja as abelhas aí há muito tempo. Aqui eu trouxe para nós, para as Américas, né, muito antes dos colonizadores chegarem aqui, né, e aprontarem a bagunça que aprontaram, a gente já tinha aí os povos pré-colombianos, né, muito antes disso, né, o deus Maia, Amu-Sencabe. Olha esse deus abelha, um deus do mel, né, ele é o deus do mel com os discos de cria sendo representados aqui na sua mão. Essas fotos foram tiradas também de um artigo chamado de Meliponicultura no México, problemas e perspectivas para o desenvolvimento. Você vai clicar aqui e vai ter a referência do projeto, tá bom? E também como que fizeram essa associação, né? Também encontraram cera nesses potes de argila, né? Então assim também a gente já tem isso documentado, a relação do homem antigo com essas abelhas já data de muito tempo atrás, tá bom? Inclusive a gente tem aqui a representação de uma divindade, né, em referência às abelhas aí sem ferrão aqui da América, tá? Isso para o México. Então a meliponicultura aqui, a criação racional, né, digamos assim, esse termo é muito perigoso, eu não gosto muito, mas tudo bem. Né? Esse é um folder da Embrapa. Você pode clicar aqui e você vai ter acesso ao documento todo, né? Essa fonte está citada aqui. Então a meliponicultura, né? Essa criação racional das abelhas, ela começou muito recente. Né? A gente, como tem muitas espécies, faltam dados para muitas delas. Então o que a gente precisa fazer realmente é resgatar esse tema, né? Levar isso para o maior número de pessoas possível, para que isso a gente consiga a salvaguarda dessas abelhas que realmente desempenham um serviço ambiental de extrema importância, e a gente vai compreender isso ao longo do nosso projeto, tá? Então, o eixo temático que sustenta os nossos objetivos, eles são 5 pelo menos, né? Então são os temas da unidade de conservação. Vamos estar trabalhando com comunidades tradicionais, envolvendo o saber tradicional, que é essa relação íntima, né, entre o homem e as abelhas nativas sem ferrão. A conservação da diversidade biológica, especialmente nos seus ecossistemas associados conservados. Né? É legal a gente trabalhar com abelhas no centro da cidade, é ótimo, é fantástico, mas
cadê o habitat dessas abelhas, né? Então, que elas sejam, que a proteção delas seja um guarda-chuva para as outras espécies que não têm tamanha, né, tamanha notoriedade, assim como o pirarucu lá na Amazônia protege todo um contexto, né, ecossistêmico, todo um bioma, né, por que não dizer assim, e não só uma espécie em si, tá? Então, também como uma alternativa de renda e nutrição, extremamente importante o contexto em que a gente está vivendo. A comunidade do Marujá sobrevive, né, aí do turismo e da pesca, então atividades aí tradicionais e que sem dúvida conversam super bem, principalmente o turismo de natureza, educação ambiental com a meliponicultura, que é uma atividade que integra família, idosos, criança, todo mundo. Olha, não tem um que não se apaixone por essas abelhas, realmente é um caminho sem volta, tá bom? Se você está disposto, realmente pense bem, porque é um caminho sem volta. Quais são os nossos objetivos? Por que tudo isso, né? Então, como já dizemos aqui, apresentar a meliponicultura como prática de manejo, né? O urbano aí tá de penetra na frase, tá? Então, apresentar a meliponicultura como prática de manejo da conservação da biodiversidade, especialmente em seus ecossistemas conservados. Então, a gente aqui a primeira dúvida eu acho que poderia surgir dentro do projeto é essa. A gente não vai levar nenhuma colmeia para a Ilha do Cardoso. Isso, introduzir espécies, principalmente num ambiente como a ilha, né, como uma ilha, um ambiente, né, insular. E, enfim, mesmo que seja de ocorrência natural, não vamos fazer isso. A gente vai trabalhar aí, tenta trabalhar com a captura das abelhas silvestres que já estão aí, as nossas polinizadoras caiçaras, né? Nesse primeiro momento, o nosso esforço vai ser todo em fazer um levantamento dessas espécies. No próprio site do Biodiversity, lá da plataforma, não tem registro dessas abelhas. Conversando com os locais, eu já sei que tem uma pessoa que criou abelhas lá, mas foi morar na Polônia, enfim, né? Então a gente vai resgatar isso, esse é o objetivo principal do projeto, né? Resgatar essa atividade cultural aí, enriquecer mais ainda a cultura, né? O fandango caiçara, a cultura caiçara que já é tão rica, tá? Então, discutir a importância para a produção de alimentos e a manutenção de vida no planeta. Então, isso obviamente é importante. Esses seres carregam nas costas, né? Já ganharam o título de heroínas, de seres vivos mais importantes do planeta, porque certamente tem aí uma importância muito grande dentro de toda a teia da vida. Bom, qual é o nosso plano de trabalho para atingir os objetivos que eu acabei de citar? Então, como eu disse, a apresentação ao público geral é só uma das etapas desse projeto, tá? Ele começou lá com a apresentação à Fundação Florestal. Então, a Érica, né, que eu faço questão de fazer um agradecimento especial para ela. Ela é uma moradora local, né? Também sobrinha do Beto, do seu Valdeci, pessoas que realmente são muito queridas para a gente. O assunto aqui, né, aqui onde eu moro, Sorocaba, Votorantim, aí, né, a gente tem um grupo de amigos de Bauru, São Paulo e tal, que o assunto do ano inteiro é Ilha do Cardoso, Ilha do Cardoso. Então é um negócio muito legal. Então a Érica aqui, eu queria fazer esse agradecimento especial, que foi quem me direcionou, né, na apresentação do projeto, tanto para a Fundação Florestal, para o gestor do parque, né, da Fundação Florestal, e o Edson, espero que ele esteja aí, um salve também para ele, biólogo, um cara super bacana, né, pessoa que recebeu também um projeto de braços abertos, que está se movimentando aí, né, como eu disse, muitas pessoas envolvidas, e também a apresentação à comunidade do Marujá, por meio, né, a apresentação oficial, por meio da associação. Então o seu Hamilton, né, aí da associação, ele é tio da Érica. A Érica fez esse contato para a gente, que foi um contato importantíssimo, né, para que esse projeto possa ser acolhido, né, pelos caiçaras, e que a gente faça isso de modo bem organizado, para que eles tenham, enfim, toda a abertura para poder receber esse projeto e a gente consiga fazer os objetivos serem alcançados, tá bom? Então, depois dessa apresentação, a gente abriu as inscrições lá em março. Então, algumas pessoas receberam por e-mail,
né? Como eu disse ainda, a minha área é a conservação da natureza, ainda estou aprendendo com tecnologia. Então, aqui nesse momento eu peço desculpa por alguns erros e tudo mais. Mas é aqui que você está se inscrevendo, né? Lá no Polinizadoras Caiçaras. Até o nome, Nativas, aí gerou um calor em grupos de meliponicultura. Eu acho um barato. Eu acho um barato. Mas o fato é que estão abertas as inscrições até dia 30 para a gente fazer, então, um workshop de uma semana, né? Falando sobre a importância dessas abelhas, algumas técnicas de manejo, né? Enfim, já vou explicar melhor, mas convido então a vocês a se inscreverem, né, nesse workshop aí que a gente vai acessar pela plataforma do Hotmart, que é que você também tem que fazer um cadastro e eu já vou mostrar isso tudo para você, tá bom? Então, você depois que você vai se inscrever, você vai ter acesso a uma página como essa aqui, ó. E aí você se cadastra aqui. Opa, não consegui mostrar a página. Tudo bem, vou voltar aqui. Depois eu mando, deixo o link, na verdade, para você se inscrever já está na descrição do vídeo, tá? O link está aí na descrição do vídeo. Então, aqui para essa etapa, que vai até dia 30, o link está aqui no vídeo. Na descrição dessa apresentação já tem o link, tá? Então, aqui, a gente, no dia de hoje, estamos aqui na linha do tempo do projeto, né? E aí começar essa capacitação no dia 1º, né, de maio, capacitar os interessados. E o primeiro passo da meliponicultura, porque a gente está interessado apenas em trabalhar com as colônias silvestres inicialmente, né, são os ninhos armadilha, para que a gente tenha formado o primeiro meliponário das polinizadoras caiçaras, né? Então, é a partir deste meliponário que a gente iria fazendo o processo de multiplicação, né, e divisão de acordo com todos os critérios, né, recomendados, tá? Mas seria este momento aqui o nosso esforço, realmente a entrega, o produto, né, final do projeto, é essa semente da meliponicultura que seria um meliponário instalado lá na Ilha do Cardoso. Tá? Então a gente vai, obviamente, estudar a melhor forma de fazer isso e dialogando com a população local e com outros parceiros envolvidos, tá? Esse projeto, então, voltando ao meu agradecimento pela Érica, né? A Érica, ela é também jornalista, então já publicou esse projeto, a aprovação do projeto aí pela comunidade, né? No Diário do Ribeira. Se você clicar aqui, você vai ter acesso a esta reportagem aqui, né, que ela fez, uma reportagem linda, incrível, né, e de repente instalou-se uma pandemia. Então, se alguém quiser conhecer realmente o histórico do projeto, contada por uma moradora local, essa aqui é uma das maiores joias assim do projeto, tá? Que ela trouxe, né? A gente publicou até a nossa música, eu, minha esposa, pessoas muito queridas realmente, né, compomos aí uma música, um coco, né, quem conhece o ritmo de coco. Marujá tem abelha, abelha, abelha nativa, abelha, abelha sem ferrão, abelha, polinizadoras caiçaras, abelha, no Marujá tem abelha, abelha. Enfim, né, como que isso promove na gente uma coisa tão incrível. E ela captou assim de jeito, né, com uma sensibilidade assim realmente sensacional. Então, clica ali para você ter conhecimento, tá, desse projeto, do histórico dele mesmo, vale a pena, tá bom? Bom, aqui é uma reportagem do ICMBio recomendando, apoiando as comunidades tradicionais que produzem mel de abelhas nativas silvestres. Então veja, é importante notar que a gente não está reinventando a roda, que a gente não quer, né, caiu de paraquedas e quer, não, né? Então a gente está alinhado com políticas de preservação, estamos alinhados com políticas que visam fortalecer as comunidades tradicionais e esse é o nosso objetivo, tá? Convido então você a clicar aí, já está referenciado e você vai ter acesso a essa reportagem do ICMBio, que foi uma reportagem publicada em 2014, tá?
no Dia aí Nacional das Abelhas. A gente tem o dia 20 de maio também, né? O mês de maio é o mês mundial das abelhas, também é uma outra comemoração. Temos aí um sorteio rolando no Instagram, na Ativa Projetos, não deixa de passar lá para participar, tá bom? Aqui, né? Então, como isso acontece, né? Aqui é a forma com a qual as pessoas que desejam, né, colaborar. Então, aqui é a força da coletividade. É nisso que eu acredito. Né? Então, as pessoas que às vezes, eu não tenho tempo de participar, mas achei o projeto super legal, gostaria de ter minha energia, meu axé nesse projeto. Gente, este é o canal. Tá? Esse projeto vai precisar de recursos, enfim, né? O que fazemos hoje sem recursos, né? Então, eu criei essa vaquinha, aqui estou eu, Vitor Hugo de Campos Fonseca, Votorantim, criei essa vaquinha, eu mesmo depositei aqui R$ 500 desses 830 já arrecadados, né? Mas acredito, essa vaquinha vai até setembro, que é o início da primavera, é quando eu vou encerrar essa vaquinha e a gente vai ver como que esse calor realmente conseguiu, a gente conseguiu obter recursos para isso, né? Então ninguém faz nada sozinho, isso eu já entendi há muito tempo e é essa forma que a gente trabalha, tá? Então aqui fica o pedido, por gentileza, colaborem. Eu tenho o site aqui, a gente já deixou o site no Instagram, em todas as plataformas aí para colaboração. Por favor, eu sei que o momento é difícil para todos, mas é um pouquinho de cada que a gente se fortalece, tá bom? Eu acho que vale a pena aqui fazer uma pausa aqui para eu mostrar para você o site aqui da vaquinha e porque é um site também informativo, tá? Aqui você vai conhecer o projeto inteiro, tá? Vai ler informações sobre o projeto, os objetivos e tudo mais direitinho. Então, Vitor, queria que você me explicasse melhor o que está acontecendo. Gente, entra aqui, ó, tá? Lê, tem tudo aqui. A descrição, né? Então, na aba sobre. Aqui eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, para as novidades. Então, você também tem uma série de coisas bacanas aqui, ó, a reportagem, né, o guia colaborativo, várias coisas já estão aqui nessa própria plataforma, né, de colaboração, e você vem aqui para contribuir, tá bom? Depois que você contribui, você ganha um link específico no seu nome, né? E aí você também aparece aqui, ó, quem ajudou. Então olha que bacana aqui, né? As pessoas que já ajudaram e que estão aqui também podem deixar mensagens, né? A gente deixa mensagens aqui. Olha essa mensagem eu recebi do meu pai. Colaborar com a natureza ainda é o melhor investimento. Olha que sabedoria, né? Então um axé aí muito grande pro meu pai. Tenho certeza que ele vai ficar bem forte, vai sair dessa aí. Ele tá hoje na UTI Covid. Tenho certeza que ele vai sair dessa. Tá bom, pessoal? Então não deixe de colaborar, aí é o caminho. Então, voltando aqui para nossa apresentação, né? Esse aqui é o link de inscrição, esse é o que chamou a atenção do pessoal, aí, abelhas nativas, enfim. Né? Então, esse workshop a gente vai trabalhar muitos temas, a gente precisa conhecer, né? Então, o primeiro chavão aí é conhecer para preservar. Então, a gente precisa inicialmente conhecer essas abelhas, né? Conhecer quem são, entender um pouco da biologia, para que depois a gente possa fazer a interferência necessária, né? Então, olha que fotos incríveis, fotos realmente incríveis. A gente vai trabalhar isso com detalhes, não quero me aprofundar agora, né? Vamos estudar um pouco do enxameamento, de como é a reprodução, a escolha das rainhas. O tema realmente é fascinante, tá? De novo, a referência das fotos e do material. Você pode clicar aqui e vai ter acesso às fotos. Esse manual técnico é imprescindível, né? Jerônimo Vilas Boas é imprescindível para quem quer aí estudar um pouco. Essa é a jataí amarela, a abelha mais abundante aqui no Brasil, tá? Realmente ela é incrível, muito querida por quem aí já conhece, né? E a gente espera trabalhar com elas aí também. A entrada dos ninhos é um critério assim até que auxilia a identificação, porque cada espécie tem uma entradinha diferente do seu ninho.
né? Aqui a gente tem uma amostra disso, né? Os nomes esquisitos aqui embaixo só dizem que são cada uma espécie diferente, não nos interessa agora ficar repetindo esses nomes, mas observem como cada uma das abelhas diferentes tem realmente uma entradinha diferente no seu ninho. Você pode conhecer com calma melhor essas abelhas nesse documento chamado de Guia Ilustrado de Abelhas Polinizadoras do Brasil. Se você vier aqui e clicar em Download, vai abrir para você esse guia, tá? É um dos nossos materiais, do nosso material de apoio, né? A gente tem uma série aí de referências, mas você vai ter bastante informação aí, tá? A arquitetura dos ninhos também difere e varia muito de espécie para espécie, a gente vai ver isso. Algumas espécies produzem o que são chamadas de células de realeiras, né? Células reais. Uns não gostam deste nome, mas enfim, o fato é que algumas espécies produzem células maiores que abrigam então futuras rainhas, e em outras espécies essa determinação é genética. Tá? A gente vai ver isso também com calma. Os dois principais elementos, né, do ninho dessas abelhas nativas são o alimento, né, os potes de alimento, que são separados em potes de mel e pólen. Né? Você tem potes de mel e potes de pólen. E a questão dos ninhos, né, que se apresentam aí em algumas espécies em discos, favos, né, em cachos. Isso varia muito de espécie para espécie. E cada espécie aí protege o seu ninho de uma maneira diferente também, né? Aí eu falo assim, aqui vale uma reflexão sobre essa questão do abelha sem ferrão. Essas abelhas realmente não têm ferrão? Não, elas têm ferrão. Esse ferrão ele é apenas atrofiado, né? Ao longo da evolução ele perdeu a sua função. Mas como assim? Essas abelhas desenvolveram ninhos, elas desenvolvem os seus ninhos em ocos de árvores, em entradinhas muito pequenas. Então, realmente, o seu ferrão acabou perdendo a função, né? E se tornando aí um órgão vestigial. Então, essas abelhas, elas sim têm ferrão, mas elas não têm a capacidade de, de, de ferroar, né? Como as apis que a gente conhece. Elas têm pequenas quelíceras, né? Que são as suas presas aqui, as quelíceras, né? Suas mandibulinhas, que sim dão umas mordidinhas, mas não é ferrão. Então pode ficar tranquilo que elas têm ferrão, mas esse ferrão é atrofiado e não tem perigo de ferroar. Aqui é um pouco dos produtos, né, diretos e indiretos das abelhas, que também vale ter muita calma para a gente conversar sobre eles. É apenas uma apresentação, também faz parte, né, desse manual tecnológico Jerônimos Vilas Boas e que está aqui de referência para vocês interessados que quiserem conhecer um pouquinho mais, tá bom? É uma série de produtos que a gente tem, né, das abelhas, realmente que fazem esses animais de bastante interesse. Então aqui, alô Beto, Dona Valdete, Rodrigo, né, o pessoal que tem os restaurantes aí na Ilha do Cardoso, né? Então imagina disponibilizar, né, para os turistas, para as pessoas que visitam, obviamente depois que isso tudo passar, meles, né, ou méis de diferentes espécies de abelhas nativas manejadas por vocês mesmos. Então, que isso num futuro próximo, né, o universo esteja ouvindo a gente, que isso seja possível e que né, a gente possa confraternizar aí todo mundo junto depois dessa loucura, tá bom? Uma coisa incrível, né, os potes de mel, de como que essas abelhas produzem, realmente são divindades, né? Os maias não estão exagerando nem um pouco. Esse aqui é o, é o pólen, né, armazenado, coletado já das plantas e armazenado pelas abelhas. Então vejam que incrível, que organização, que trabalho em equipe, que esforço, né? Porque imagina para as abelhas coletarem tudo isso de mel, quanto de pólen, quanto tempo, né? Então é um trabalho realmente louvável. Aqui é como o própolis, né? Formado por resina de plantas. Algumas espécies utilizam barro, até fezes, né?
Algumas abelhas utilizam na entrada dos ninhos para espantar realmente os predadores, né? Mas essas abelhas que fazem essa coleta não trabalham, né? É incrível, isso já foi pesquisado, que as abelhas que manipulam as fezes e tudo mais não manipulam o alimento sabiamente, sem dúvida, né? Já conhecem tudo e não misturam a substância contaminada com o alimento, né? Isso aqui é o própolis, né? O gel própolis, que é mistura, o gel se refere à terra, né? Gel se refere à terra, então seria o própolis misturado com a terra, que as abelhas utilizam para isolar as caixas, né? de manejo, para que evitar a entrada de predadores, né? Então veja que abundante que é essa substância, e é essa substância que a gente usa também para fazer o manejo atrativo. Então isso aqui seria, né, um meliponário, né, que a gente teria, né, uma coisa parecida com uma estrutura parecida com essa, cheia de caixinhas de abelha, né, e esse seria o nosso meliponário caiçara lá na Ilha do Cardoso, obviamente num contexto diferente, né? Mas quando eu penso em abelhas e conservação da biodiversidade, o que eu vejo realmente é que essas abelhas têm uma importância muito grande em termos de polinização, né? Então veja que mais de 60% do serviço de polinização é realizado pelas abelhas. Tá? Então esses dados também têm referência, você pode clicar aqui e vai achar. E esses outros grupos, né, de seres vivos também realizam esse serviço de polinização. Olha só como é que fica o fruto quando a polinização não é muito bem feita. Então, ter essas abelhas, né, essas colmeias, essas colônias perto de lavouras, essas coisas, olha só a qualidade do fruto, né? Perceba, olha o quiabo, né? A diferença na formação das sementes e no tamanho. Né? Aqui são os bem polinizados e esses frutos não foram bem polinizados. Muito incrível. E aí a gente vai ver manejo, né? O manejo, então esse primeiro passo da meliponicultura, a gente vai aprender no workshop gratuito, que é justamente como a gente captura, como a gente apanha da natureza, não é resgate, a gente não vai tirar nenhuma colônia natural do lugar, mas vamos fazer aí a apanha por meio dos ninhos armadilha, tá bom? Alguns tópicos de meliponicultura dentro desta resolução também serão trazidos para o trabalho, né, para o conhecimento do nosso projeto. Algumas tendências no mercado, então quanto vale, né, essas coisas do quanto vale uma colmeia, quanto vale o mel, quanto vale o própolis, quanto vale o atrativo, a gente vai fazer uma análise. Algumas dessas bibliografias, né, estão aqui apresentadas, a gente tem outras. E acho que falei demais aí, não sei se dentro do tempo que temos, se tiver alguém interessado em fazer alguma pergunta, esse é o momento. Eu deixo aqui desde já o meu agradecimento a quem acompanhou a gente, muito obrigado. Acredito que é realmente só juntos mesmo que a gente consegue mudar alguma coisa e que a gente consegue promover alguma transformação. Muito se fala, pouco se faz, né? Então é hora de agir, já estamos atrasados, né? A verdade é essa, temos pouquíssimo tempo em termos de humanidade, né? Em termos de rumo que estamos tomando, mas mantendo os nossos pés no chão, no agora, no que podemos fazer aqui e agora para que alguma coisa mude, né? É esse pensamento e esse sentimento que a gente deixa aqui depois dessa fala, tá bom? Muito obrigado então pela atenção. Eu vou deixar vocês aí bem tranquilos agora, tá bom? Interrompendo aqui. Deixa eu ver se no YouTube, como é que eu vejo? Transmissão, tem alguma pergunta? Não tem alguma pergunta. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau!